Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a terceira parte do vídeo, né, de Daniel na cova dos leões. Então a gente vê aqui que seus acusadores não aceitavam a sua posição na hierarquia, né, e acusavam ele de traição, por ser um dos transportados de Judá e por ter cargo importante no governo, né, ter cargo elevado. Não era à toa que ele foi governador, presidente, e era também um dos príncipes, dos três príncipes. Daniel era um dos três. Então, ele estava acima até dos governadores e dos presidentes, né? Então, ele já ocupava um cargo importante, né? E seus acusadores não aceitavam por simples fato dele ter vindo transportado, né, de Judá. Eles não queriam reconhecer Daniel como governador, né? Por ser escravo, né? É, é, por ter cargo tão elevado, né, no governo. Então a gente vê aqui que Daniel estava sofrendo ali preconceito, né? Preconceito pelo cargo que tinha ali. Então, eles não queriam aceitar Daniel como governador. As pessoas que vêm de baixo, né, tem esses problemas, até na igreja, né? Discriminação, né? Porque ele era cativo, né? Porque tinha vindo. Então, logo que eles falaram para o rei foi que os transportado de Judá, né? Aí já é um ato de discriminação, né? Não reconhecendo ali o cargo que Daniel tinha, né? Ou não reconhecer o seu cargo. Então a gente vê aqui que em Daniel 6, capítulo 6 e versículo 9, diz que já havia expirado, ou seja, a lei já havia expirado. E aí os príncipes e presidentes fizeram outro edito, né, o novo edito, né, porque o outro já tinha expirado o prazo. Então eles fizeram mais um prazo de 30 dias, fizeram um novo edito e levaram para o rei assinar, né? O rei assinar, que é a pessoa, porque eles procuraram a ocasião em Daniel, na lei deles, na lei humana, na lei dos homens, na lei dos medos, dos persas, e não encontraram nada a respeito de Daniel, né? Daniel era obediente a leis humanas, né? E tem crente que não obedece os patrões, as empresas e etc. Então tem pessoas que têm dificuldade de obedecer, né, as leis, de obedecer o, os mandamentos humanos, né? Os mandamentos humanos. E a gente vê que Daniel ele tinha esse perfil aí. Então, no capítulo 6, versículo 4 ao 5, Daniel era ficha limpa, não tinha antecedentes criminais contra ele, né? Então, os acusadores dele, os caras que acusavam ele, disseram: nunca roubou? Não. Nunca matou? Não. Também não. Nunca bebeu um pouquinho? Não, não. Nem um copinho? Não. Não. Então, já foi numa zona? Não, também não, né? Nunca mentiu? Não. Nem um tiquinho? Não. Nem um pouquinho, né? Não, né? Então eles disseram: ele é fiel mesmo, né? É fiel mesmo. Então os acusadores dizendo, né? Os acusadores dizendo, procurando a ocasião e não acharam nenhum, né? Na lei deles, Daniel não tinha nenhuma culpa, né? É como se eles estivessem procurando o antecedente de Daniel, né? E viram que não tinha nada, da épocas antigas, dos governos antigos, não teve culpa nenhuma contra Daniel. Daniel era um ótimo funcionário, anos de lealdade aos seus patrões, né? Anos de lealdade. Esse funcionário assim não precisa nem de câmera, né? Para vigiar ele. Tá difícil, né? Hoje encontrar funcionários assim, igual o Daniel. Tá difícil, né? Os patrões que o digam, né? Que o digam.
Daniel tinha um perfil que o rei queria. Lá no capítulo 1 a gente leu sobre os perfis que o rei queria. O rei queria alguém que tivesse habilidade, né, para morar no palácio, tivesse habilidade para conviver no reinado. Porque Daniel fazia parte da mesa do rei, fazia parte da elite, né? Da elite. Então, Daniel tinha o perfil que o rei queria. Tem funcionário, se o patrão sair, ele toma até o lugar do patrão, né? Então tem funcionário que é assim, que quando o patrão dá uma oportunidade para ele, uma chance para ele, né, ele começa a pisar nos outros, ele começa a querer ser mais do que os outros. Então tem gente que, quando Deus levanta ele mostra quem ele é, né? Então ele mostra o seu perfil. Então Daniel foi diferente. Deus exaltou ele, mas ele continuava a mesma pessoa, né? Seus patrão tinha confiança nele, podia sair e quando ele voltasse, o reino estava até melhor do que estava antes. Então ele fazia prosperar na mão dele, né? Deus fazia prosperar na mão dele. Por quê? Porque ele é obediente. Então a gente vê aqui que Daniel não tinha problema com a justiça, não tinha problema com a lei humana, andava direitinho, né? Porque tem crente que ele fala que ele tem um espírito de Deus, que ele é de Deus, mas ele só faz coisa errada. Só faz coisa errada, só faz coisas que não convém aos santos, né? Então tem pessoas que falam que é evangélico, que é crente, mas só faz coisa errada. As atitudes dele não combinam com a pessoa que ele fala que ele é, né? Não combina com ele. O que ele fala não combina com o seu perfil. Então, às vezes, o nosso testemunho está mais nas nossas obras do que na gente mesmo, né? Na nossa aparência. Então, Daniel não vivia de aparência, né? Então, a gente vê aqui, e vamos ver aqui, entendendo melhor os medos e os persas. Vamos falar agora sobre os medos e os persas. Os medos e os persas, na época de Ciro, o governante persa, conquistou a Babilônia. Suas primeiras políticas, implementadas por Ciro, após subjugar a Babilônia, foi permitir que os judeus retornassem à sua terra e o seu estilo de vida, né? Em um ano de governo, que ele governou com Daniel, que Daniel estava do lado dele no governo, em 538 e 539 a.C., né? Então Daniel trabalhou um ano com Ciro, né? E durante esse tempo, o rei Ciro liberou o povo judeu para voltar para sua terra. Agora, por que Daniel não foi, não sei, né? Se ele quisesse ir, mas Sadraque, Mesaque e Abednego teria ido. Então o rei liberou o povo judeu para voltar para a sua terra, para o seu habitat natural, né? Então os medos e os persas eles se uniram para derrotar a Babilônia. Eles se uniram para derrotar e colocaram Ciro. Indica que Ciro não era nem né? Que Ciro para assumir o trono e ali derrotar a Babilônia, né? Então os medos e os persas se uniram para derrotar a Babilônia, né? No próximo vídeo eu irei falar sobre os medos e sobre os persas, entendendo melhor os medos e os persas. Então no próximo vídeo eu vou falar. Então a gente viu aqui que os medos e os persas se uniram para derrotar a Babilônia na época de Ciro. E Ciro foi o rei, né? Então, uma das primeiras políticas que ele fez, que nós leu aqui, foi permitir que os judeus voltassem para sua terra, né? Para sua terra natal, para sua origem. Agora, por que Daniel não foi? Por que Sadraque, Mesaque e Abednego não foi? Talvez porque eles já estavam bem sucedidos lá no palácio, né? Já tinham o seu cargo importante. Geralmente pessoas quando vêm de outro lugar, de outro estado, ela chega num lugar, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, qualquer lugar, e ela se dá bem, ela não quer mais voltar, né? Por exemplo, uma pessoa que vem do norte, que vem pro sul e chega aqui
consegue carro, casa, enfim, bens materiais, não vai querer voltar para lá, né? Dificilmente. Então, porque aqui ela está sendo abençoada, está recebendo aqui aquilo que ela não recebeu lá na terra dela. Então, isso faz as pessoas irem procurar em outro lugar, outros países para morar. Como o Brasil tem japonês, chinês, africano, tudo que mora aqui no Brasil, em São Paulo. Tem o bairro da Liberdade, que é só japonês, então, que vieram da Segunda Guerra Mundial. Então eles vieram, se instalaram aí, se deram bem. E muitos deles nem voltou mais para o Japão, lá para sua terra. Então tem pessoas que vêm aqui para o Brasil de outro país, se dá bem e não volta mais. Haitiano, você ir no Brás ali, só o que tem é haitiano. Então, dificilmente vai querer voltar para o seu país de origem, sua terra natal, né? Chegou no lugar, se deu bem, já se instala ali. Então Daniel já estava bem ali, já estava até adaptado. Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, talvez foi por isso que eles não voltaram lá para sua terra, ficaram lá no palácio. Porque depois de Ciro teve outros governadores, outros reis, e eles continuaram lá. Mas Ciro, quando derrotou a Babilônia, ele permitiu que os judeus voltassem para sua terra, para sua origem. Que nem eu falei, tem pessoas que vêm para São Paulo, chegam e se dá bem, não querem mais voltar lá para sua terra, para o seu lugar, porque aqui conseguiu as coisas, conseguiu os seus bens, os seus carros, boa, casa boa, emprego bom, ganha bem, recebeu, tá numa empresa e tá lá em cima, tá, tem empresa, enfim, virou empresário e aí não quer voltar mais para lá. Porque quando veio de lá não tinha nada, chegou aqui conseguiu as coisas, então não vai querer voltar mais. Então assim foi Daniel. Chegou lá, ele se deu bem, foi bem tratado, né? Tinha posição elevada no governo, ele só era abaixo do rei. Depois do rei era Daniel. Daniel governou até mais do que o José lá no Egito. José lá no Egito chegou lá também, foi abençoado. Chegou lá, foi abençoado, era governador. O rei lá do Egito deu até o anel para ele, né? Então ele só estava abaixo do rei do Egito, né? Então assim como José, Daniel, eles foi bem em outra terra, em outro lugar. Por isso talvez não quiseram voltar para sua terra, né? Então no próximo vídeo eu irei falar sobre os medos e os persas, amém?